Graça e paz, meninas, e aqui é a Thaís Beranger. Se a vida pesa, ele alivia. Se o medo fala, ele silencia. Bem-vinda ao podcast Força Menina, onde fé, verdade e graça se encontram para fortalecer o seu coração. Em Lucas 18 diz que, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Os pais levavam as crianças até a Jesus, né? Só que os discípulos, eles achavam que as crianças eram indignas de conversar, de falar com Jesus, de receber o olhar dele, o afeto, o carinho e o direcionamento, né? Só que eles repreendiam todas as crianças que chegavam ali. E Jesus, ao ver isso, corrigiu, direcionou esses discípulos: não, 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 não. Se vocês não forem como uma criança, é impossível receber o reino dos céus. Então, se Jesus, ele viu as crianças, se Jesus, ele teve amor pelas crianças, se Jesus, ele olhou as crianças de maneira diferente, eu creio que essa passagem não é em vão. É para nos ensinar a ter a fé como de uma criança. Jesus, ele fez uma grande declaração sobre a confiança como a de uma criança, quando impôs as mãos nos pequeninos e os abençoou. Os discípulos, eles pensavam que as crianças não eram dignas do tempo do seu mestre, mas Jesus as recebeu. Ele também usou a oportunidade para ensinar a importância de se aproximar de Deus com a atitude correta. Às vezes nós queremos pegar atalhos, às vezes nós queremos fazer da nossa maneira, sendo que nós quebramos princípios, quebramos as essências e não vamos alcançar a atenção de Deus agindo de tal maneira. Por isso nós temos que estar corretamente diante do Senhor. Após as mães irem embora, elas devem ter considerado a declaração de Jesus de que uma pessoa só pode entrar no reino de Deus, que é ao se tornar uma criança. Isso é uma atitude radicalmente que os líderes e mestres religiosos se gloriavam em seus cargos, em títulos, né? E enfatizavam a adesão rigorosa às regras. A mais prática, né? Religiosidade. Vez após vez, essas mães podem ter se perguntado: o relacionamento com o Senhor pode realmente ser tão simples assim? Que quando Jesus falou: não, não, vinha minhas crianças. Gente, o evangelho, ele é simples. Quem complica somos nós. Apesar de complicarmos as coisas, um relacionamento com Deus é simples. Jesus usou a imagem de uma criança para ilustrar a atitude necessária para uma pessoa se tornar filho de Deus. Como crianças, vamos com humildade e total dependência dele. Criança não tem orgulho, criança não tem autossuficiência, né? E nós devemos nos comportar dessa forma. Nós o abordamos sem nossas programações e confiamos de modo irrestrito que ele nos salvará. Mesmo depois de nos tornarmos filhos de Deus, é importante manter a nossa fé e a nossa confiança como criança. Quando as responsabilidades, os fardos, os problemas, né, nos esmagam, o que poderia ser mais consolador do que pular nos braços do nosso papai, sabendo que ele vai cuidar de tudo? Aqui eu queria deixar alguns passos de como ter a fé como criança. A primeira coisa, dependência. Você costuma ser independente, você costuma fazer do seu jeito, no seu tempo, do seu modo. Você quer ser mimado, você não gosta de receber o não de Deus. Então, o que eu falo para você e para mim também, nós devemos mudar isso. Ter uma fé como criança é depender de Deus. Eu não sei você quando criança, quando você tinha lá seus 5, 6 aninhos, mas você se preocupava com a conta da força, da água, do gás? Não, era seu pai e sua mãe que corriam atrás, né, disso, ou alguém que era responsável por você.
porque você confiava, dependia 100% dessa pessoa. E hoje Deus nos convida a ser dependentes dele, né? A não querer ter o controle de tudo, mas a ter uma dependência como de uma criança. Se o pai está numa piscina e a criança não sabe nadar e ele fala: "Filha, filho, vem no colo do papai, vem nos braços do papai, confia". Essa criança se joga sem medo de que o pai vai deixar ela se afogar. É exatamente assim com Jesus, né? E como que nós conseguimos essa dependência? Através de relacionamento. Não é com qualquer um que a criança vai. Não é no colo de qualquer um que essa criança ela gosta de estar. Ela consegue ter a dependência quando há um relacionamento. A criança, ela tem intimidade, ela tem confiança em quem ela confia e em quem ela tem relacionamento. Então, a primeira coisa é dependência, a segunda coisa é relacionamento. Eu consigo distinguir a voz de Deus, eu consigo saber o caminho que eu tenho que percorrer, os caminhos que eu tenho que trilhar, aonde eu não posso ir, o que eu não posso fazer ou o que de fato eu tenho que fazer quando eu ouço e quando eu tenho um relacionamento com Deus. A terceira coisa é sempre pedir autorização. Uma criança, quando ela quer brincar com uma outra criança, com outro amiguinho, ele vai falar: pai, mamãe, eu posso? É exatamente o que nós devemos fazer com o Senhor. Papai, eu posso fazer isso? Eu posso ter um relacionamento com essa pessoa? Eu posso entrar nesse novo emprego? Eu posso fazer dessa forma? A criança, ela tem independência, ela tem relacionamento e ela pede autorização. Então, nós, como filhos, para termos a fé como de uma criança, precisamos pedir autorização de Deus. É do teu agrado? Eu faço. Não é? Eu não vou por esse caminho. A quarta coisa é a proteção. A criança, ela olha para o adulto, ela olha para o responsável e elas têm que se sentir protegida. E nós vamos nos sentir protegidas, né, quando nós temos dependência, quando nós temos relacionamento e quando nós pedimos autorização. E levar tudo primeiro para Ele, para o Pai, para o Senhor, para o nosso Abba. Às vezes nós temos alguns problemas e levamos para amiga, para vizinha, para fulana, para ciclana, né? Mas nós precisamos levar para o nosso protetor, que é Jesus. Senhor, eu tenho sentido isso, isso e isso. Como que eu posso agir? O Senhor pode interceder por mim? E a quinta coisa é decidir. Decidir. Então, quando a criança ela tá meio levada e o pai fala: "Recolhe esses brinquedos", e às vezes a criança ela não obedece, né, fica aquela parte de constrangimento onde o pai tem que ensinar. O Senhor, ele nos ensina dia após dia: "Filha, vai por esse caminho, dá o primeiro passo, eu dou o segundo, você dá o terceiro", e assim sucessivamente. Então, várias vezes nós não vamos querer obedecer. Nós não vamos querer ir embora de um lugar mais cedo, porque nós temos que ir com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Na maneira simbólica. Nós não vamos querer, assim como tem crianças que não querem, mas eu decido honrar, eu decido obedecer, porque o meu pai, a minha mãe já me deu um direcionamento. Todas as nossas decisões, elas não podem ser baseadas em sentimento. O nosso pai deixou um direcionamento que é a Bíblia do que a gente tem que decidir por quais caminhos eu tenho que me posicionar. Tem dias que eu não vou querer orar, tem dias que eu não vou querer ler a Bíblia, mas para ter a fé como criança, eu preciso decidir a obedecer, né? E é incrível que um pai, uma verdadeira mãe, ela não precisa espancar o filho. Às vezes ela vai levar um tapinha, às vezes ela vai levar uma correção, às vezes ela vai ficar no cantinho, né, ter um silêncio.
Mas, o amor de nosso Deus, ele nos constrange. E é incrível, né, que quando você pega ali na Bíblia que ele fala: "Pode porventura uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, Senhor, não me esquecerei". O Senhor, ele compara o amor dele de uma mãe. É incrível, o amor que ele mais compara ali, que o amor mais próximo do dele é de uma mãe. E como as mamães amam seus filhos, a maioria das mães, né, e isso é uma maternidade, a maternidade ela salva a mulher. Então, o que eu quero falar aqui para você, menina, para você que tem ouvido esse podcast, que nós precisamos ter a fé como de uma criança. A primeira coisa é ter dependência em Deus. A segunda coisa é ter relacionamento com Deus. A terceira coisa é pedir autorização para Deus. A quarta coisa é saber que Ele nos protege. E a quinta, o quinto ponto é decidir, é querer receber isso, né? Quando nós temos uma fé como criança, às vezes as coisas elas vão dificultar, às vezes os nãos vão ser necessários, mas nós sabemos que em quem nós temos crido e sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o nosso pai, a nossa mãe terrena pode ter nos decepcionado, mas Jesus não. E às vezes hoje a gente não entende o agir dele, mas lá na frente nós vamos entender. Então, tudo isso que está acontecendo na sua vida, não pergunte o porquê, mas pergunte o que o Senhor quer me ensinar na dependência, no relacionamento, na autorização, na proteção e principalmente na decisão para eu decidir como Maria, para eu decidir obedecer como Daniel, para eu decidir não me corromper, para eu decidir que eu posso ser, muitas vezes, pegar atalhos como Jonas, mas que eu preciso voltar aonde eu caí e restaurar tudo aquilo que o Senhor confiou a mim para que eu fizesse. Então, vamos nos decidir, assim como vários homens da Bíblia, assim como aquelas mães também levaram aqueles pais levaram aquelas crianças até Jesus. Eu decido me aproximar de Jesus, eu decido levar o meu filho até Jesus, eu decido a seguir os passos de Jesus, mesmo que às vezes tenha pedras nos caminhos, mesmo que às vezes seja difícil demais, mesmo que às vezes o telefone não toque. Eu decido. Que nós possamos ter a fé como de uma criança.